permitirmos a manifestação do amor de Deus. Então, por aumentar a iniquidade, ou seja, por aumentar a maldade, então a maldade impede o amor de muitos. Pastor, me explica isso. Porque eu estou numa igreja, eu começo a me decepcionar com pessoas. A pessoa talvez nem é tão boa, mas ela carrega uma maldade. Por causa da maldade dela, o meu amor por Cristo vai esfriando. Então deixa eu te falar uma coisa, para você, se eu fosse você eu anotava: não pare em ninguém. Não permita que ninguém te pare. Sabe por quê, pastor Pedro? Cristo não parava em ninguém. Cristo, ele não se movia nem por elogios e nem por crítica. Ele não se movia dessa maneira. Ele se movia para um propósito. E eu e você precisamos entrar nesses lugares. Nós precisamos nos mover por aquilo que nós acreditamos. Pastor, eu estou aqui, eu não gostei muito dessa luz, pastor. Pastor, eu estranhei essa parede preta. Meu Deus, não permita que essas coisas que você venha perder a visão. Porque os nossos olhos estão fixos no Senhor. Se você andar com uma pessoa cega, ambos cairão na cova. Mas nós acreditamos que os nossos olhos estão abertos aqui. Porque nós estamos num mês de conferência. E o nome é Despertar. Pastor, me explica por que esse nome. Eu só quero ser aqui nesse altar como um despertador na tua vida. O despertador, ele só tem uma função: te despertar do sono. O despertador, você coloca lá o despertador para despertar, sim ou não? Quando ele desperta, ele tem o poder de te acordar. Mas só você tem o poder de se levantar da cama. Só é você. Então Deus, ele trabalha junto. E às vezes quando o despertador desperta, tu diz: eu não acredito. Eu não acredito que já chegou a hora. Às vezes nós não gostamos do despertador. Às vezes você olha para mim: eu não estou gostando muito desse cara, ele está mexendo comigo. Que o Senhor venha te despertar para algo novo. Para algo novo. Eu anotei algumas coisas. Precisamos nos mover em amor a Cristo. Precisamos nos mover por amor a Cristo. Se você se mover sem estar apaixonado por Cristo, você não consegue vencer os desafios do mundo. Abra comigo João 21:15. Estou vendo irmãos lá atrás. Não vai embora sem abraçar depois, hein? Meu Deus. Não só para eles, todos. Não vão embora sem abraçar o pastor, amém? Amém. Olha o que diz: precisamos então nos mover em amor a Cristo, por Cristo. João 21:15, olha o que diz. João 21, versículo 15. Está no telão? Diz assim. Encontraram? Diz assim: assim após tomarem o desejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe que eu te amo. Vamos continuar. Onde é que eu estou? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus carregou: cuida dos meus cordeiros. Versículo 16.
Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus confirmou: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, pelo quê? Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe o Senhor: tu conhece assegurou-lhe: Senhor, tu conhece todas as coisas e sabe que eu te amo. Comissionou o Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos entender essa passagem. Por 3 vezes, por que, Altair, que Jesus faz essa pergunta para ele por 3 vezes? Quando ele encontra Pedro e os seus discípulos, Pedro vem até ele e diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros todos? Ele: sim, Senhor, eu te amo. E novamente ele pergunta: Pedro, tu me amas? Até que chegou a terceira vez e Pedro então se angustiou. Por que isso, pastor? Porque na verdade o Senhor Jesus estava levando Pedro, o apóstolo Pedro, para um lugar aonde ele rejeitou Cristo. A maioria de vocês já conhece a passagem, que quando o Senhor estava perto de ir para a cruz, ele disse: olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz, eu vou ser preso e eu vou ir para a cruz. O que Pedro falou? Eu irei contigo. Ele disse assim: pastor Pedro falou para Jesus: eu estou pronto para ir para a prisão ou para a morte contigo. Foi exatamente essas palavras que Pedro falou para Jesus antes de ir para a cruz. Aí o que Jesus faz? Antes mesmo que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. E foi o que aconteceu. Naquele trajeto, eles perguntavam para Pedro: tu conhece a Cristo? Tu andava com ele? Ele: não, eu não andava com Cristo. Primeira vez negou. Então ele chegou outro momento: tu fala que nem Cristo, tu fala. E ele disse: não, eu não conheço. E isso aconteceu por 3 vezes. E foi exatamente aonde o Senhor estava trazendo de novo Pedro. Ou seja, estava resgatando Pedro. Presta atenção. Jesus estava resgatando Pedro de um lugar de rejeição. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo, tirando Pedro de um lugar aonde ele negou o Senhor. Por isso que quando ele falou pela terceira vez, ele se angustiou. Sabe por quê? Porque ele lembrou o que ele fez com o Senhor. Porque Wagner não tem como eu dizer que o Wagner ama mais do que o William Cristo. Não existe isso. Mas o Senhor estava levando ele para um lugar, para tirar ele daquele lugar. Nós aprendemos que eu não posso ficar preso no passado, mas eu preciso trazer o meu passado para o presente, para eliminar ele. Porque se Jesus não fizesse isso com Pedro, ele não conseguiria ir avante, porque ele carregava uma ferida, ele carregava uma mágoa. Então nós precisamos entender que o Senhor vai fazer isso com nós, porque Pedro, ele carregava um sentimento de medo e de desespero, porque quando ele negou o Senhor Jesus, ele estava o quê? No momento de desespero, no momento de medo.
Na verdade, quando o Senhor foi para a cruz e morreu, Pedro voltou a pescar. Porque ele estava num lugar de rejeição, porque ele tinha negado a Cristo, e ele não se sentia mais digno de servir ao mestre. Quando ele disse, eu vou pescar, os seus amigos disseram, eu vou contigo. Sabe por quê? Porque ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você é influenciado para o bem, ou você é influenciado para o mal. E Pedro, ele tinha essa característica de autoridade. As pessoas observam alguém de autoridade. Então era exatamente isso, aonde o Senhor estava tirando de novo Pedro daquele lugar aonde ele o negou. A Bíblia diz que aquele que me ama obedece às minhas palavras. Em João 14, 21, diz que aquele que me ama obedece às minhas palavras. Amém? Está escrito em João. Então a maior prova de amor que você pode fazer com Cristo é obedecer a sua palavra. Não adianta você dizer que ama e não obedece. Você quer mostrar o seu amor para Cristo? Não adianta dizer só com palavra. Ele quer ver você agir. Porque ele diz que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Altair, é isso. Não adianta eu todos os dias, Senhor, eu te amo, e não obedecer os seus mandamentos. Então ele estava falando para Pedro, Pedro, tu me ama, então faz isso, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama realmente, então cuida dos meus cordeirinhos. Ele estava trazendo Pedro para um lugar de liderança. Então, eu e você, quando conhecemos a Cristo, tudo bem, nós somos cuidados por alguém. Mas quando eu já faz um bom tempo que eu estou caminhando com Cristo, está na hora de eu agora cuidar. E não adianta eu estar aqui como um pai e gerar só filhos. Não, eu preciso gerar novos pais. Você não pode ficar só numa situação de filho. Está na hora de você crescer e amadurecer para poder cuidar de outros filhos menores. Porque sempre o mais velho vai cuidar do mais novo. Então mostre o seu amor através da tua atitude. Eu estava orando essa semana e muitas coisas veio. Aí eu anotei assim, só que muitos já não estão mais vivendo um progresso em Cristo, mas um regresso. Meu Deus, presta atenção, deixa a palavra entrar no teu espírito. Muitas pessoas, nós estamos falando de amor, amém? Só que muitas pessoas não conseguem ou não estão mais vivendo um progresso, mas sim um regresso. E olha o que significa progresso. Progresso significa progredir. Progresso significa aumentar. Significa prosseguir, ir para frente. O que está escrito na bandeira? Ordem. Coloca aqui então. Estou com a mão no microfone. O que está escrito na bandeira? Ordem e progresso. É esse mês de setembro. Não adianta eu ir só lá admirar a marcha. O meu filho de 14 anos, ele está na última série agora. E ele é obrigado a marchar. E nós estaremos lá para assistir. Só que eu preciso entender que o que é ordem e o que é progresso. Ordem é uma pessoa disciplinada.
E progresso é uma pessoa que está crescendo, está evoluindo. Então eu preciso entender o que é progresso. É progredir, aumentar, crescer, seguir em frente. Mas pastor, então me explica o que é um regresso. Regresso significa retroceder. E isso Deus não tolera. Deus não tolera uma pessoa retroceder. Depois de eu conhecer uma verdade e eu andar para trás, então regresso significa retroceder, andar para trás, perder as forças, perder a motivação. Isso é um regresso. E eu quero que você examine a sua vida. Ou você está num progresso, ou você está num regresso. Regresso significa uma pessoa andar para trás. É estranho ou não é? Eu não tenho equilíbrio, porque eu não sei para onde eu estou indo. Sabe por que isso? Porque Deus não nos chamou para andar para trás. Ele nos chamou para andar para frente. Para andar para... Nós não somos caranguejo. Vem agora. Não. Ele nos fez para progredir, para crescer, para ir avante. E eu quero que você examine a sua vida agora. No que você... Esse ano, como é que você está? Meu Deus, eu não me permito voltar para trás. Você já conhece a verdade, tem muitas pessoas que já conhecem, já tem uma caminhada com Cristo. Por isso que fala lá em Oséias 6:3, se eu não me engano, que diz: aquele que conhece o Senhor, prossegue adorando e conhecendo. Foi assim eu falo, foi assim que eu conheci a minha esposa, pastor Pedro. Eu a conheci, continuei apaixonado, eu disse: agora vamos casar. Essa é a matemática, conhecer a Cristo, adorando e conhecendo. Então é este lugar que eu e você precisamos entrar. Então é um progresso que precisa haver na nossa vida. Por favor, o Senhor não te chamou apenas para ficar numa cadeira. Eu falei aqui quarta-feira passada, Márcio. Estava aqui? Não, né? O Márcio trabalha à noite. Eu falei que é automático, pastor Pedro. Uma pessoa que começa a fazer um trabalho, ela faz outro trabalho, ela começa a fazer outro trabalho, ela começa a fazer outro trabalho e não para. Uma pessoa que não está fazendo, ou está fazendo muito, começa a parar, daqui a pouco ela não está fazendo mais nada. Então nós precisamos o quê? Entender como é que o corpo humano trabalha. Na igreja não é diferente. Você começa a cuidar do kids, você começa a pregar, você começa a cuidar do estacionamento. Pastor, eu estou fazendo tudo nessa casa, sabe por quê? Porque Deus não usa pessoas desocupadas. Deus não usa pessoa desocupada. Mas tem um segredo. Começa a servir a casa. Começa a servir, faz o teste. Começa a ter comunhão com os irmãos. E a tua vida começa a ser diferente. Uma coisa é você vir para o culto e voltar para casa. Outra coisa é você vir no culto e ter um tempo de mesa aqui. Por isso que toda a Santa Ceia, nós temos uma cantina aqui. Pastor, é para arrecadar dinheiro. Tu que pensa, gente? Deus nos deu essa estratégia. Compramos mesa, investimos, para que todos os meses, logo após a Santa Ceia, nós possamos ter um tempo de mesa. Porque nós acreditamos que na comunhão é que Deus ordena a bênção. É a sua palavra que diz. Então se é na comunhão, pastor Pedro, que Deus ordena a bênção, eu quero estar no meio dela.
Amém? Meu Deus. Pedro falou que estava pronto. Olha o que diz. Por que Pedro? Por que, pastor, que às vezes eu não consigo me envolver na obra? Por que, pastor, que às vezes eu estou tão triste ou decepcionado? Às vezes a gente faz essas perguntas, é ou não é? Porque às vezes nós deixamos de nos alimentar de Cristo. Se você não tiver uma alimentação, ou se alimentar de Cristo todos os dias, você vai enfraquecer espiritualmente. Pastor, me explica isso. Um corpo humano, quem é que faz 5 refeições por dia aqui? Eu faço até 6. Agora eu faço um desafio para você. Fica 3 dias sem comer. Como é que vai ficar o teu corpo? Vai vir tontura, você vai desmaiar. Você vai passar mal, você vai ter que ir no médico. Porque o teu corpo está acostumado a comer. Então assim é em Deus. Nós precisamos todos os dias nos alimentar dele. Abre comigo. Aleluia. Abra comigo. Em João 6. João 6, 57. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. O meu coração. Levante as tuas mãos. Aleluia. Por ti. Adore Ele. O meu coração queima por ti. Meu Deus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Oh, Jesus, 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 não me deixe só. Meu Deus, é verdade, Pai. Esteja sensível a Ele. Esteja sensível. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te levar em lugares que você nunca foi nele. Amém. Abra comigo então. Olha o que diz João 6, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Como o Senhor vivia para Deus, nós precisamos viver para Cristo.
Ele estava dizendo que como ele se alimentava de Deus, nós precisamos nos alimentar de Cristo. Pastor, como é que eu me alimento de Cristo? Todos os dias, buscando no secreto. Pastor, então, se é para mim buscar no secreto, por que eu estou aqui? Para nós juntos adorar o Senhor. Como Davi falou, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque lá nós vamos nos unir. Nos unimos para adorar, nos unimos para um propósito, nos unimos para construir algo para Ele. Não como aqueles homens que construíram a Torre de Babel. Aqueles homens que construíram a Torre de Babel só tinham um só propósito: construir um memorial para a sua própria vida. Não, nós aqui é diferente. Nós nos unimos com um propósito de construir para Ele um memorial. Então que haja um propósito desse ajuntamento. Que nós não viemos aqui apenas para olhar a roupa um do outro, o cabelo um do outro, a maquiagem um do outro. Não, por favor. Entre em alguns lugares que você nunca entrou em Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Deixando de alguns lugares que você nunca deixou. O novo virá quando você se tornar novo. Porque Deus não derrama vinho novo em odres velho. Por quê, pastor? Porque senão o odre rebenta, não suporta. Se Deus derramar sobre alguém que não está pronto, ela não suporta. Então se prepare para o novo. Então eu preciso todos os dias me alimentar de Cristo, porque Ele é o nosso pão diário. Todos os dias eu preciso me alimentar dEle, porque é Ele que nos dá vida. É um alimento. E nós precisamos alimentar o corpo e o espírito. Nós precisamos entrar nesses lugares que nós nunca entramos. E Deus, Ele tá querendo nos levar em lugares que eu e você nunca fomos. E nós precisamos entender isso. Tem coisas que te trouxe até aqui que não consegue mais te levar avante. Pastor Pedro, uma oração de 10 minutos não é mais o suficiente para viver nessa terra. Não é mais o suficiente. Porque nos últimos dias, homens se tornariam amantes de si mesmo, desonrariam o Altair, pai e mãe. Filho se levantaria contra pai, pai se levantaria contra os filhos. Então uma oração de 10 minutos, igreja, não é mais o suficiente. Não é mais o suficiente apenas vir no sábado, ou na quarta, ou de vez em quando. Se você quer manter uma família sadia, por favor, entra em lugares em Deus. Porque o diabo, ele não tem pena de você. E o que eu vou te falar agora, não se escandaliza, Deus também não tem pena de você. Está filmando isso? Sabe por quê? Porque Deus não trabalha por pena. Deus, Ele trabalha por aquilo que você acredita. Se você quer deixar a história como homens do passado deixaram, eles se moveram por aquilo que eles acreditavam. Abraão, a história dele foi marcada por duas atitudes, pastor Pedro. Quando Deus falou assim, ó, deixa agora a tua casa, homem, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E a outra prova foi quando ele disse, eu quero o teu filho como sacrifício. A fé é uma atitude. Meu Deus, a fé é uma ação. A fé é um comportamento.
Então nós precisamos nos mover por aquilo que nós acreditamos. Será que você está se movendo por aquilo que você realmente acredita? Deus não trabalha por pena, pastor, porque senão era só eu e você ficar triste, e Deus vinha com as suas maravilhas. Não adianta chorar a noite toda sem propósito. Ele disse: lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de você. Lança sobre mim com oração e súplica e com graça. Ou seja, quando eu me coloco diante do Senhor, Senhor, tu conhece a minha ansiedade. Como é que eu vou mostrar para Deus? É através da oração. Só que o povo brasileiro, pastor, tem preguiça de ler, de orar, de jejuar, de levantar de madrugada. Você olha, pastor, o mundo não tem mais jeito. Eu falei esses dias aqui, o mundo não tem mais jeito, pastor, porque todo mundo com celular. Abel não tinha celular e matou. Aliás, inverso, né? Caim não tinha celular e matou seu irmão. O celular na mão de uma pessoa imatura é morte, mas um celular na mão de uma pessoa responsável é vida. Porque hoje eu mandei mensagem para um, mandei mensagem para outro, mandei um videozinho. Eu digo para você, quem você convidou para estar aqui hoje? Você tem se importado? Eu preciso me mover em amor. Teve pessoas que um dia, pastor, eu não vou levar a pessoa, porque daí eu vou chegar atrasado no culto. É melhor você chegar atrasado no culto com alguém do que adiantado sem propósito. Você ama a Deus? Faça aquilo que Ele nos pediu, nos ordenou fazer. Amar a Deus sobre todo o coração, de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Para encerrar, abra comigo Provérbios. Aleluia. Lá, 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 lá. Vai lá. Me ajuda aí. Meu Deus. Lá, 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 lá. Aleluia. Provérbios 27. Provérbios 27, versículo de número 7. Aleluia. Olha o que diz. Encontraram? Diz assim: quem está satisfeito despreza o mel. Vou repetir. Quem está satisfeito despreza o mel. Em algumas traduções diz despreza o favo de mel. Continuando. Despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Pastor, o que significa essa palavra? Uma pessoa que está satisfeita, para ela algumas coisas não faz mais sentido. Mas se você vem para o culto faminto, meu Deus, quando você vem para o culto, vem cultuar a Deus, vem buscar Deus com fome, você não se importa com a luzinha, você não se importa com a fumaça, você não se importa com a parede preta, você se importa em buscar a Deus. Então pare de andar como uma pessoa satisfeita. Satisfeito é diferente de uma pessoa grata. Seja grata, seja grato.
mas seja insatisfeito. Porque se você está satisfeito, você não vai dar mais importância para um culto desse. Você não vai se importar se você faltou culto ou não. Faz falta. Eu sei cada um que fica em casa, igreja, e eu tenho orado por cada um de vocês. Eu tenho orado, a minha casa tem pagado um alto preço pela vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu estou faminto, pastor Pedro. Há mais de 20 anos eu sirvo a Deus. E eu já fui servente, eu já fui operador de empilhadeira, eu já fui motorista, e sempre lá nesses lugares eu buscava Deus. Nunca estava satisfeito, sempre buscando. Um dia eu trabalhava numa empresa, nunca esqueço disso, e eu levava uma Bíblia pequena, pastor Pedro. Um dia chegou um encarregado e disse para mim: se tu continuar lendo, nós vamos te mandar embora. E era o nosso ganha-pão. Sabe o que eu fiz? Eu não vou parar de ler, porque é o meu pão diário. Pastor, tu estava na desobediência. Não, aquilo que quebra o meu princípio, aquilo que quebra o princípio de Deus, eu não aceito. Então eu não parei de ler. E sabe de uma coisa, pastor Pedro? Não me mandaram embora. Não me mandaram embora. Ele só nos ameaçava, só me ameaçava. Tá lendo ainda? Quando eu tentava ler sem ele ver, né? Quando chegava encarregado: tu tá lendo ainda, né, Israel? É só um pouquinho. Era o meu pão diário, Alan. É uma paixão, eu nunca deixei essa paixão. Talvez você diz: ah, pastor, o primeiro amor que era gostoso. Aí sabe o que eu escutei de um pastor que ele disse? Não era o primeiro amor que era gostoso, porque eu trago junto o primeiro amor. Se você trazer o primeiro amor junto, não vai ficar para trás. Pastor, então eu quero tornar de novo o teu primeiro amor. Então faz como aquela mulher da dracma perdida: varra a casa, acende a candeia e não pare de buscar até encontrar. E quando você encontrar, reúne aqueles que você ama e mostra: eu encontrei a minha dracma perdida. O que você perdeu no caminho? O que você perdeu? Eu tenho orado: Senhor, renova o meu amor por Ti todos os dias. Renova, Senhor, o meu chamado. Renova, Senhor, o meu propósito. Senhor, o Teu foco sempre foi eu, Senhor. Que eu não venha então perder o foco do Senhor. Escute, igreja, tudo que o Senhor fez foi pensando em mim e você. Eu escutei um cara que ele disse que Deus, pastor Pedro, fez a Bíblia inteirinha para nós. Adriano, é isso, né? Lembrei ainda do nome. Deus fez a Bíblia, Adriano, inteirinha para nós. Nós temos o manual da vida hoje. Ele diz: olha, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É diferente, né? Esquerda e direita. Nem para a esquerda e nem para a direita. Siga o foco. Então a Bíblia é o nosso manual. Então eu trouxe comigo o meu amor, e trouxe esse amor junto, estendi para minha esposa, estendi para os meus filhos, estendi para a minha nora, estendendo agora para o meu neto. Coloca o meu neto de 1 ano e pouquinho aqui no teclado, gente. Coloca ele na bateria, pastor Pedro. Meu Deus, o menino está possuído por Deus. Não é pelo mal. Porque nós estamos colocando dentro dele uma verdade. Não seja egoísta de querer tudo para ti. Não.
transmita para as próximas gerações. Não pise o favo de mel, não. Pega ele e desfrute. Tenha fome diária. Tenha fome, tenha sede dele. E você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou no seu casamento, nos seus filhos, nos seus negócios. Gente, nós temos ouvido cada testemunho aqui. Amém? Fique de pé por gentileza. Aleluia.